2 MVPs, o terceiro maior pontuador da história da NBA e responsável por levar seu time às suas 2 únicas finais na história da franquia, justamente contra o lendário Bulls do Michael Jordan. Com uma carreira memorável de 19 anos na NBA, Karl Malone entrou na história, fazendo parte da lista dos top 75 maiores nomes na história da liga. Porém, nenhum post que você vai ver nos dias atuais vai ser tão positivo quanto foi sua história no basquete. Justamente porque ele é um gigantesco exemplo de que nem sempre os nossos ídolos naquilo que a gente admira são tão grandiosos quanto na vida real. Até porque ele nunca superaria a grandiosidade de quem é membro, que abrindo mão de uma coquinha só gelada no mês, você ajuda esse ecossistema a funcionar dando apoio aqui nesse canal com várias vantagens. Karl Malone foi draftado no ano de 1985, o mesmo draft da gigantesca polêmica do Patrick Ewing indo para Nova York. Na faculdade ele jogou pelo Louisiana Tech, que teve alguns jogadores que foram para NBA, como Paul Millsap e Kenny Lofton Jr., que viralizou muito quando ele foi pro Grizzlies por ser um gordinho muito raçudo, e ele era inclusive cogitado para parar no top 5 do draft daquele ano, já que em Louisiana ele levou a equipe para o seu primeiro torneio da NCAA na história da faculdade. Nesse ano o time terminou com 29 vitórias e só 3 derrotas, sendo justamente o primeiro da sua conferência, com Karl Malone fazendo médias de 19 pontos e 9 rebotes, além do prêmio de jogador do ano da Conferência Southland, a Conferência de Louisiana, logo no seu primeiro ano, e 3 nomeações seguidas de time ideal ao Southland. Conquistas que fizeram o seu número ser aposentado na faculdade. Porém, mesmo sendo essa grande promessa, ele ficou até fora do top 10 no draft, já que ele foi a 13ª escolha, que era a escolha que o Utah Jazz possuía, que era justamente o time que ele faria sua história no basquete. Principalmente chegando em um time que no draft anterior tinha pego o John Stockton, que também é um jogador da história do Jazz que merece um vídeo, até onde eu sei, não pelo mesmo motivo desse vídeo que eu tô fazendo, mas pra vocês que nunca tiveram nenhum contato ou curiosidade da NBA na era dos anos 90, Joe Stockton era o Chris Paul no auge do Clippers daquela época. Tanto que ele atualmente é o líder na história da NBA de roubos de bola e assistência, ficando na frente justamente do segundo lugar, que é o Chris Paul. E com certeza essa dupla que marcou o auge do Utah Jazz foi o que fez Karl Malone ficar marcado na história, já que de 1985 até 2003, o período que ele ficou no Utah Jazz, foi o mesmo período que ele ganhou todos os seus prêmios e nomeações individuais. Ele não conseguiu vencer o novato do ano no seu primeiro ano da NBA, fazendo médias de 15 pontos e 9 rebotes, já que esse prêmio foi justamente para o Patrick Ewing, mas ele foi para o time ideal de novatos. E quando o time finalmente conseguiu se encaixar, ele foi nomeado 14 vezes All-Star, 11 vezes time ideal da NBA, 3 melhores times defensivos, mas ele nunca ganhou um defensor do ano, já que ele disputava diretamente contra Dikembe Mutombo, mas ele conseguiu vencer o prêmio mais importante da maior liga de basquete 2 vezes, sendo o MVP da temporada em 1997 e 99. Junto com tudo isso, que já deixa o currículo dele como jogador absurdo, ele ainda participou do gigantesco Dream Team das Olimpíadas de 1992, sendo convocado para defender a seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Barcelona, fazendo parte do muito provável time mais forte da história do basquete, jogando ao lado de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e companhia, sendo medalhista de ouro naquela edição e na edição seguinte, nas Olimpíadas de 1996, quando ele defendeu a seleção na edição de Atlanta. E como se tudo isso já não fosse o suficiente para fazer ele checar todas as caixinhas para ter sua regata aposentada pelo Utah Jazz, ele junto com John Stockton levaram seu time para 2 finais seguidas, a de 97 e a de 98, porém um cara naquela época estava uma generational run para destruir o sonho de todo mundo que queria ser campeão, chamado Michael Jordan, e depois de perder essas 2 finais para o Bulls, não só eles não conseguiram chegar às finais de novo, como o Utah Jazz nunca chegou em uma final de qualquer jeito. Ele teve sua regata eternizada pelo Utah Jazz, que aposentou o número 32 que ele usava, porém sua carreira não acabou no seu último ano com o Jazz, já que o último ano de fato foi na temporada 2003-2004, que ele
jogou uma temporada do Lakers naquele time formado por Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e Gary Payton, realmente um super time antes da era dos super times, nível você montando seu My Team no 2K, mas mesmo sendo o quarto melhor time da temporada, passando o primeiro round contra o Rockets, passando o Spurs no segundo round, sendo campeão da conferência, Malone não conseguiu conquistar seu único título que realmente tinha altas chances de ter, já que eles enfrentaram um dos times mais OPs da história da NBA, que foi aquele Detroit Pistons de 2004. Karl Malone se aposentou como sendo o segundo maior pontuador da história da NBA na época, mas o primeiro que fez de forma muito eficiente, tendo um ataque não somente de pick and rolls e enterradas, já que ele também tinha um arremesso muito bom, principalmente para aquela época, ao mesmo tempo que também era uma âncora na defesa, já que atualmente ele é o sétimo maior reboteiro da história da NBA, o 12º com mais roubos de bola, o que é impressionante, já que é uma lista que é dominada por armadores e ele era um ala pivô, e consequentemente o terceiro de toda a história com mais cestas feitas, já que atualmente ele também é o terceiro com maior pontos na história da NBA, agora que o LeBron foi o primeiro. Uma carreira que com certeza marcou os fãs dos anos 90, já que os fãs do final da década de 2000 teriam a imagem dele marcada em suas memórias, não porque ele foi em quadra, e sim quem ele foi fora dela. Em torno ali dos anos próximos de 2008, começaram a sair matérias dedicadas a Karl Malone, mas não sobre sua história no basquete, e sim sobre o seu escândalo sexual, que agora estava sendo amplamente divulgado, que talvez fosse menos pior se tivesse ocorrido no mesmo ano das notícias. Porém, esse escândalo supostamente ocorreu antes mesmo dele entrar na NBA. Karl Malone nunca foi condenado por alguma acusação que ele sofreu, mesmo que supostamente os processos judiciais que ele tem são frutos do suposto crime que ele teria cometido. Mas já que ele não teve nenhuma condenação de fato, eu vou precisar usar supostamente muito nessa sessão, tal qual eu fiz no meu vídeo sobre o PD. Mas sem enrolar mais sobre o assunto, em 1983, 2 anos antes do draft, quando Karl Malone ainda tinha 20 anos, supostamente ele teve relações sexuais com uma garota de 13. Lembrando, ele supostamente tinha 20 anos quando fez isso, supostamente. E esse crime, supostamente, ocorreu em Louisiana. Lá em Louisiana, não é igual aqui no Brasil, que por mais que você tenha que ter 18 anos para fazer qualquer coisa legalmente, a régua da idade de consentimento, que não considera mais estupro de vulnerável, é 14 anos. Lá em Louisiana, você precisa ter 17 anos para você ter o consentimento de fazer uma relação sexual e ponto final. Qualquer ato abaixo disso é estupro. E levando em consideração que supostamente nessa situação, uma das partes tinha 3 anos a mais do que a idade necessária e a outra parte tinha 4 anos a menos, legalmente não se encaixa na história de que talvez ele tenha conversado. Eu sei que a gente tá falando de uma criança de 13 anos, mas infelizmente na internet a gente lê tanta merda que eu estou finalizando esse parágrafo com essa fala. Porém, na época, a família de Gloria Bell, a suposta vítima desse caso, não quiseram divulgar o nascimento do bebê e nem levar esse caso para o tribunal. E eu não achei muitos motivos ou um único motivo muito impactante ou mais profundo. A única coisa que eu achei foi, eles temiam comprometer as perspectivas do futuro de Karl. Lembrando que a gente tá falando do início da década de 80. Se até mesmo a gente quase chegando em 2030 agora, existem casos de agressão, de abuso que as mulheres não denunciam por N motivos, mesmo elas sendo as vítimas comprovadamente, imagina mais de 40 anos atrás. Além do fato de que eu também não achei nada do que supostamente foi conversado internamente entre as partes naquela época, então tudo que a gente tem público e declarado e pesquisado é esse cenário. Porém, ao mesmo tempo, não tem ninguém na internet, igual você vê alguns casos, ou até mesmo quando as pessoas chamavam quem acusava o Diddy de maluco, ou da lista de Epstein, e anos depois a gente descobriu que os malucos, na verdade, eram as pessoas mais sãs do mundo. Não existe na internet ninguém defendendo Karl Malone ou apresentando outro lado da história onde ele supostamente seria o inocente dessa suposta acusação. Suposta não, porque no caso a acusação... Enfim, mas mesmo não tendo processo, anos depois, teve o julgamento da paternidade de Demetres Bell. O filho que nasceu supostamente dessa violência, Malone não compareceu no julgamento, mas ele nem precisou, já que a família do Bell levou um exame de DNA que comprovou e foi validado como verídico, fizeram a validação, de que de fato Bell era filho do Karl Malone, e a justiça determinou que ele pagasse então uma pensão pro garoto. E eu preciso avisar vocês que
só o último ano com o Lakers, o contrato dele era de 1.500.000. Se o Gemini não me trollou, ele ganhou mais de 100 milhões nos 19 anos de carreira. Mas mesmo assim, ele afirmou que a pena era muito injusta pro lado dele, já que ele teria que pagar semanalmente $125. Não 125 mil, não 25.100, não. $125 por semana. Isso dá menos de $1.000 para um cara que é milionário. Malone chegou a recorrer à decisão, mas antes de começar o processo de recorrer à decisão, houve um acordo secreto entre o Malone e a família do Brel, que eu também tentei descobrir se deixou de ser secreto, mas só se sabe que é secreto, não se sabe termos, valores e nada. A história fica cada vez mais estranha, sim, esquisita essa parte. Porém, eles fizeram um acordo e a vida seguiu. Demetrius pelo menos conseguiu ter um bom futuro. Ele foi jogador da NFL e em 2018 ele chegou até a dizer numa entrevista que ele tinha uma boa relação com o pai. Ele não assumiu a paternidade, mas naquela época Demetrius disse que eles quase conversavam todos os dias. Aí essa parte da história, não vou me aprofundar muito porque já tá começando a ficar esquisito. Se eu começar a citar minha lista de opiniões aqui, eu perco o objetivo do vídeo. Sendo que o próprio Karl Malone disse, quando o Demetrius estava no médio, ou seja, ele estava bem crescidinho já, que era tarde demais para os dois terem uma relação de pai e filho. Malone até comentou em uma entrevista que ele tinha 61 anos nessa entrevista. Ele disse que se arrependeu das suas atitudes e lamentou: equivoquei-me, cometi um erro e sofri as consequências. O tempo é o maior ladrão, nunca poderei recuperá-lo. E aí tem pessoas que defendem o Malone na internet justamente dizendo isso. Beleza, ele cometeu um erro e só por isso a gente não vai mais perdoar ele. Ele não teve erro de, supostamente, abusar uma ultra menor de idade, né? Não tem nem como falar que ela tinha 17, alguns meses fazia 18. Mas ele realmente deve, supostamente, ter se arrependido tanto de transar com uma criança que ele só não deve ter pago a pensão porque doeu muito no bolso dele, né? Ele ia falir se ele pagasse menos de $1.000 por mês, mesmo sendo milionário. É um puta arrependimento pra um suposto crime desse. Eu não aguento mais usar a palavra supostamente. Porém, a prática de supostamente ser o pior pai do ano, mesmo com a ciência provando, sem ser supostamente, que você é o pai, não acabou com o Demetrius. O ex-jogador de basquete enfrentou outro processo de paternidade. Malone teria se relacionado com Bonita Ford. Teria também serve como supostamente. Quando ambos tinham 17 anos. Esse caso não é mais nenhum tipo de abuso, porque dentro da lei do Louisiana tá valendo. A jovem ficou grávida de gêmeos. Malone não reconheceu a paternidade. O caso foi levado ao tribunal. Após o atleta se recusar a fornecer o seu DNA para teste, a justiça determinou a ligação paterna. Você não quer fazer o teste de DNA, paizão? Beleza. Então o filho é teu, até porque se não houve era só você provar com a ciência de que o filho não é seu. E nisso pelo menos a justiça de Louisiana dá um pau no Brasil. Outra vez houve acordo extrajudicial e com o caso do Demetrius Bell. O jogador de basquete conversou com seus filhos pela primeira vez em 1998, quando eles tinham 17 anos e Malone estava no auge de sua carreira. Ele declarou que os filhos eram parte da família Malone. Mas o Demetrius... Vamos continuar o vídeo, senão eu vou perder a linha. Os James Ford também estão ligados ao esporte. Cheryl jogou profissionalmente na WNBA, enquanto Daryl praticou basquete universitário. E mesmo com essas polêmicas, ele ainda aparece nos posts e relacionados em eventos da NBA. Claro que a NBA não vai obrigatoriamente deixar de chamar ele, porque ele, de novo, não é culpado de nada. Mas aí nós vemos cenas como a do Embiid retweetando a resposta de um cara da resposta do post da NBA, desejando parabéns ao Karl Malone, onde o vídeo que o Embiid repostou é o cara, um meme falando: manda ele pra cadeia, mandem. Essa bomba começou a ficar mais popular na internet depois do All-Star, que foi no Jazz, no Utah, e ele foi chamado para ser um dos jurados de enterradas. Não consegui achar nenhum vídeo onde, como jurado, ele foi vaiado, ou quando foi anunciado o nome dele, ele foi vaiado, mas a reação da internet mostrou como eles estavam completamente incontentes e estavam contra a decisão da NBA. E não é um cancelamento, tipo assim, nível bolha do Twitter. O Wembanyama retweetou o bagulho mandando prender o cara. Esse é o nível de indignação que a base da NBA tá quando eles fazem qualquer coisa com o Karl Malone, nem que seja dar parabéns. Sinceramente, as pessoas podem até pensar que já chega, pare, não tem porquê a NBA, além de citar um cara que publicamente está queimado, logo esse cara que só tem retornos negativos do fãs. Mas aí entra uma questão que também é uma observação pessoal minha, que infelizmente, quando envolve o Jazz, eles não tem mais ninguém pra entrar no lugar. Os maiores nomes do Utah Jazz são John Stockton e Karl Malone, e
ponto. O resto ainda está se formando e do passado de John Stockton e Karl Malone não são tão grandiosos quanto eles. Então, oficialmente falando, não é minha opinião, porque pra mim, falando de opinião, a NBA poderia só não se envolver com ele mais e deixar quieto, deixar ele em gaveta. Mas oficialmente falando, a NBA tem a liberdade completa como empresa de continuar chamando ele, já que ele não é um criminoso, nem um condenado, e nem mesmo os processos que iria ter a condenação de ele estar negando a paternidade, ele é, já que teve um acordo extrajudicial e o caso foi encerrado. Se o Jazz fosse um time como o Lakers, como um Boston, ou ele tivesse sido chamado para esses times para fazer parte do seu legado quando era atleta, aí a história seria outra. Teria opções sobrando para não dar palco ao Karl Malone. Mas enquanto ele é, além de ser parte da lista dos top 75 maiores jogadores da história da NBA, enquanto ele for o primeiro ou segundo maior jogador da história de uma das 30 franquias da NBA, sempre que houver uma celebração, uma comemoração ou o Jazz for envolvido por alguma coisa, o nome dele sempre vai ser cotado. Não tem como os fãs da NBA mudarem isso, o único caso seria se ele fosse oficialmente culpado por algum crime, que aí manchando a imagem, a NBA já não quer mais saber do cara, mas enquanto ele é um dos maiores nomes da história do basquete, é o terceiro maior pontuador, top 10 maiores na defesa, ele ainda vai continuar aparecendo nos holofotes e os fãs vão continuar pistolas até que a NBA tenha um motivo legal onde eles possam comprovar que a imagem dele estraga a liga e não só em relação à internet. Roteiro muito bem elaborado, gastei um tempo trabalhando, escrevi isso de madrugada, vira membro do canal. Todas essas pessoas confiam no meu trabalho e ajudam com essa quantia simbólica, singela, que se você deixar de comprar um Burger King em um mês, você fica meses como membro do canal. Você não só me ajuda, como eu ajudo a sua saúde e você evitando comer essas coisas. Mas se você gosta do Burger King, considere o McDonald's então. Mas eu não vou excluir você que é duro, não tem 5 conto, menos de 5 conto pra ajudar, já que você pode ajudar gratuitamente virando membro, já que você pode ajudar gratuitamente se inscrevendo no canal e ativando o sininho. A gente tá em 2025, só a inscrição não significa nada tão grandioso para ajudar meu trampo. E claro, se você ficou até aqui, não esquece o like, que o like ajuda a chegar em mais pessoas que odeiam ou querem entender ou nunca sabiam dessa questão do Karl Malone. Comente entregador se você ficou até aqui. Caso vocês não saibam, o apelido do Karl Malone é Mailman. Eu gostava de colocar a enterrada dele, que é assim, no 2K, antes de eu saber de tudo isso, e vamos conversar aqui nos comentários, debater sobre esse assunto, enfim, todo mundo sendo educado e sabendo debater, sem ninguém falando nenhum crime sobre o assunto, eu só quero argumentos. Esse é o último vídeo que eu postei no canal, que segue essa estrutura de informação, efeitos, edição, igual esse estilo aqui, só que sobre outro tema. Esse é um vídeo top de opiniões, que são de cortes que a gente faz das lives que acontecem aqui no canal, e caso você não tenha virado membro por preguiça, só clicar no meu membro aqui embaixo que você virá membro do canal. Muito obrigado por você ficou até aqui, eu sou o PsicaBC, essa é a Chorelli e falou!